Olá, meus irmãos, Deus os abençoe. Para mim é um grande privilégio, uma grande honra estar aqui para mais essa conversa. Eu quero continuar ainda com a mensagem: quem é este Melquisedeque? Saber que ela está conectada com o livro de Efésios. E quando o profeta foi pregar Efésios 1, verso 9 e 10, que se refere ao plano da redenção, que diz: descobrindo-nos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Veja, o mistério é sempre a mesma coisa. O mistério que envolve quem é Deus, qual sua natureza e como ou em quem ele está revelado. Então nós sabemos que ele foi revelado, ele está revelado na pessoa de Jesus Cristo. Veja, aonde Deus tem reunido todos os mistérios da redenção aqui no tempo do fim. Por isso diz assim o verso 10, de tornar a congregar em Cristo, veja, todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Por isso o livro de Efésios é um livro totalmente de redenção. Ele não é um livro para evangelismo ou para os salvos. Ele é um livro para os redimidos. Os redimidos, ou melhor, os predestinados, são os únicos que podem ser redimidos, porquanto eles estavam em Deus desde antes da fundação do mundo. Por isso Efésios capítulo 4, verso 30 diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Veja, o verdadeiro eleito está selado no Espírito Santo. Veja, no qual estáis selados. Veja, ali estava a igreja, esse grande mistério. Veja, um selo fala de uma obra consumada, fala a quem pertence e fala que está seguro até o destino. Veja, por isso, o eleito e predestinado é o único que pode ser redimido, como o exemplo daquela gota de orvalho a qual se referia o profeta. Ele diz que ela vem de cima, veja, no amanhecer, e ela se prende numa planta, num pequeno fio de arame ou num pequeno poste. E quando o sol sai, o sol começa a esquentar aquela gota de orvalho e ela começa a entrar num Pentecostes. Ela começa a se movimentar, alegria, regozijo, porque ela está sendo chamada para o lugar de onde ela veio. Isso é muito lindo, é um espetáculo isso. Então, o profeta na mensagem, quem é esse Melquisedeque? Veja, referindo-se a esse grande plano da redenção, então ele conecta Efésios 1, verso 9 e 10 com Hebreus 7. E ele prega, quem é este Melquisedeque? Então, à medida que nós temos a revelação de quem ele é, nós vamos conhecendo o mistério da nossa própria vida. Veja, porque o eleito estava nele. O eleito era seus pensamentos, ou em outras palavras, seus atributos. E somente o eleito pode ser redimido. Somente o eleito pode voltar para casa, de onde ele veio. Então, quando Deus se revela em Melquisedeque, quando ele aparece para a semente real de Abraão, ele está revelando a nossa própria vida. Porquanto, veja, ali está o Logos, ali está a palavra. Veja, nós saímos de Deus e viemos para a carne, e agora estamos retornando para a palavra. E o que é a palavra? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne. Por isso o Logos se manifestou aqui no tempo do fim para redimir esses atributos que pertencem a ele. Por isso a oração de São João 17, Jesus disse: Pai, referindo-se aos eleitos, eram teus, tu me destes, e nenhum deles eu perdi. Então, o profeta dá graças a Deus pela abertura desses mistérios predestinados, pela abertura desses selos. Então veja, parágrafo 95. Agora a verdadeira revelação de Melquisedeque, que aparece, veja, que ele era Deus, a palavra. Veja,
antes de se fazer carne, como ele. Veja, Deus a palavra, porque ele o tinha de ser. Ninguém mais poderia ser imortal como ele. Vejam, eu tive pai e mãe. Veja, vocês também. Jesus teve um pai e uma mãe, porém este homem não teve nem pai nem mãe. Jesus teve um tempo em que começou, este homem não. Jesus deu sua vida, este homem não podia, porque ele era a vida. E é o mesmo homem todo o tempo, e espero que Deus o revele a vocês, a mesma pessoa todo o tempo. Esse anjo que ministrava o profeta, ou para o profeta, esse anjo, esse mesmo homem que estava na plataforma o tempo todo, quando ele discernia os pensamentos do coração, esse homem, essa teofania, essa palavra que estava encarnada em seu corpo, veja, e ele estava apto para discernir os pensamentos do coração, discernir as intenções. Por isso ele pôde prever a intenção daqueles homens que queriam desmascará-lo, que queriam desmoralizá-lo, e ele pôde dizer a eles que o salão que eles tinham alugado, o contrato ia ser quebrado, eles iam encontrar um outro salão. Ele pôde dizer as roupas das pessoas, quem estava lá e o que aconteceria. Ali estava o verbo, ali estava a palavra. Então veja, notem seu título, referindo-se a Melquisedeque, Rei de Justiça. Agora, Hebreus 7:2, Rei de Justiça e Rei de Paz. Ele é dois reis, Rei de Justiça e Rei de Paz. Veja, Hebreus 7:2, Rei de Justiça, também o Rei de Paz. Ele é dois reis ali. Agora, posto que ele veio em carne, recebeu em cima seu corpo, em Apocalipse 21:16, ele é chamado de Rei dos Reis, ele é todos os três juntos, Rei Deus, Rei Teofania e Rei Jesus. Assentado em seu trono na eternidade, o Rei que veio para Abraão e o Rei Jesus. Ele é o Rei dos Reis, ele é tudo junto, exatamente como alma, corpo e espírito, tudo vem a ser um. Também ele é o Pai, o qual foi o primeiro, ele é o Filho e o Espírito Santo. O Espírito, Rei de Justiça, o atributo do Espírito, teofania, Rei de Paz, teofania, e em carne ele era Rei dos Reis, a mesma pessoa. Veja, quando a teofania, Moisés lhe viu, em Êxodo 33:2, ele era uma teofania. Moisés queria ver a Deus, havia ouvido sua voz, lhe havia ouvido falar com ele, ele viu num arbusto ali, com uma grande coluna de fogo, e ele disse, quem és tu? Quero saber quem és tu. Moisés disse, se tu me deixares ver-te, gostaria de ver tua face. Ele disse, nenhum homem pode ver minha face. Ele disse, porém minha mão sobre teus olhos e eu passarei. E você pode ver minhas costas, porém não minha face. Vem? E quando ele o fez, eram as costas de um homem, era a teofania. Então a palavra que veio a Moisés, o eu sou, isto era a palavra. Por isso Jesus pôde dizer, antes de Abraão, eu sou. Veja, a palavra veio a Moisés na forma de uma coluna de fogo, num arbusto ardendo, eu sou. Vejam, como a palavra da teofania, ou melhor, da teofania, me perdoem, ele veio a Abraão como um homem sob o carvalho. Agora olhem ali, veja, veio um homem a Abraão, 3 deles, e se assentaram sobre o carvalho, 3 deles, e notem, depois que ele falou com Abraão, por que veio ele? Abraão, sendo ele o que tinha a promessa e a mensagem do filho que havia de vir, ele era também o profeta da palavra de Deus, que estava confiando na palavra de Deus, chamando qualquer coisa contrária como se já fosse. Veja, bem, quão perfeita é a palavra veio ao profeta. Vejam, ali estava Deus numa teofania, e a Bíblia disse que a palavra vem ao profeta, e aqui estava. Veja, a palavra na teofania. Que grande revelação temos, amados. Então ele aparece aqui, no tempo do fim, em forma de um pilar de fogo. Veja, 7 anjos formam a sua cabeça com a peruca branca. E esse mesmo Deus está entre nós, está em nós. Veja, a teofania tem descido nesse mundo invisível para resgatar esses atributos, esses predestinados, esses eleitos. Os demais não podem ser redimidos. Isso é algo muito grande. Veja, e ali estava ele,
se apresentando a Abraão no final da jornada para trazer a comunhão. Isso é algo muito grande. Veja, pão e vinho. Deus veio trazer parte dele mesmo para a semente real. E Deus veio aqui no tempo do fim trazer parte dele para a semente real outra vez, a comunhão. Essa é a Bíblia. Jesus disse em São João: Abraão viu o meu dia e se alegrou. A semente eleita tem visto o dia, a hora e a mensagem. O mesmo sinal antes de Sodoma ser queimada, Deus mesmo em carne humana, agora através do seu corpo, que é a igreja, um gentil teria que carregar o seu nome. Por isso apenas os eleitos serão redimidos. O dia da redenção tem chegado. O nosso parente redentor, o Logos, a palavra, a teofania, o livro da vida do Cordeiro está aberto. Ele veio revelar o mistério da nossa vida, quem somos. E quando nós podemos ter fé naquilo que a Bíblia diz que nós somos, então é quando a fé perfeita pode se instalar em nosso coração. Veja, e para tanto é necessário o amor de Deus, o amor para crer, para confiar, para saber que Deus cumpre o seu pacto com a semente real. Ele prometeu em Gênesis capítulo 15, o que ele faria aqui no tempo do fim, que ele apareceria outra vez em carne humana, através de um gentil, para confirmar o seu pacto com a semente real, para mostrar que ele cumpre cada uma de suas promessas. Nós estamos agora nos encaminhando para uma pressão, nos encaminhando para um tempo de pressão sobre a igreja. Veja, ela terá que parar de pregar, de acordo com a profecia. Veja, mas a semente real já tem agora a confirmação do pacto. A semente real de Abraão, ela não será enganada, ela não vai titubear, ela não vai cair, ela não será enganada, porque ela já viu Deus confirmar o seu pacto de acordo com a profecia. Por isso que Abraão pôde andar em sua presença, mamar dos seios, confiar no pacto. Ele teve seu nome mudado, ele teve sua natureza mudada, para poder andar com Deus e alcançar a perfeição. Assim está a igreja aqui no tempo do fim. Somos chamados de cristãos, porque temos o Espírito de Cristo. Nossa natureza carnal, veja, foi tirada de nós, e a natureza divina foi colocada em nós. Veja, e Deus tem nos dado essa mensagem. Nós não estamos nos alimentando de um homem, mas sim do corpo, palavra do Filho do Homem. Essa é aí onde nós estamos firmados no grande El Shaddai, firmados no pacto, um novo nome, carregamos o nome de Jesus e uma natureza mudada. A única forma de andar com Deus é ter a natureza mudada, porque diz Amós, no capítulo 3, verso 3, andarão dois juntos se não há entre eles acordo? Então, repetindo o parágrafo 119 da mensagem, quem é esse Melquisedeque, para afirmar mais esse ponto. Veja, o predestinado é o único que é considerado na redenção. Por isso, o livro de Efésios é escrito aos santos. Veja, aos redimidos, aos eleitos, aos que estavam nele. Por isso, lá está escrito, os que estão em Cristo, os que estão em Cristo, porque aqui no tempo do fim, ela seria chamada de Ele. Veja, as pessoas podem agir como se fossem, pensam que são, porém a verdadeira redenção é aqueles que são predestinados, porque a própria palavra redimir quer dizer trazer de volta. Isso é correto. Veja, redimir algo é trazer aquilo de volta ao seu lugar original. Aleluia! Assim sendo, é só o predestinado que será trazido de volta, porque os outros não vieram dali. Essa que é a verdade. Que graça Deus tem nos dado. Por isso, graça. Estamos aqui para louvor e glória de sua graça, cantando sobre a graça, porque foi a graça que nos elegeu, foi a graça que nos predestinou, é a graça que tem nos dado esse grande privilégio de estar nele desde antes da fundação do mundo. Irmão, espero que a conversa ajude. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser
no nome de Jesus Cristo. Amém.